Bom dia a todos. Bom dia, senador Hélio José. Bom dia aos membros da mesa. Em nome da ABAV-DF, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, a primeira, por sinal, onde os agentes de viagens vão ser ouvidos, né, referente a todo esse processo. E vamos lá, né? Bom, como já foi dito anteriormente, esse processo, né, de credenciamento, ele teve início em 2014, através de um decreto presidencial, onde a presidente Dilma Rousseff, né, criou essa estrutura de central de compras e que, a partir desse novo modelo, vários negócios iriam passar para essa modalidade, né, de credenciamento e centralização. Dentro dessa criação, o Ministério do Planejamento, utilizando a sugestão, e volto a repetir, a sugestão e orientação do TCU para que se estudasse a possibilidade da compra direta, em abril de 2014, o Ministério do Planejamento, em 60 dias, montou a comissão, elaborou todo o processo, e em julho já de 2014, iniciou o credenciamento das companhias aéreas, as 4, né? Azul, Avianca, TAM e Gol, mesmo com todas as indicações de irregularidade, de ilegalidade que foram apresentadas, inclusive ainda no processo administrativo junto ao Ministério do Planejamento, a ABAV-DF, a ABAV Nacional, o Sindetur, todas as entidades da nossa classe, né, do nosso segmento, procuraram um diálogo com o Ministério do Planejamento para procurar entender isso, para participar, e em nenhum momento a gente foi ouvido, inclusive nem as irregularidades que nós apontamos, né, foram levadas em consideração pelo Ministério do Planejamento. Tá? Então, a partir daí, quando se cria esse credenciamento, a gente tem um total descumprimento da lei de licitações, formação de cartel, tá? Onde quatro companhias aéreas, e já colocado anteriormente, que detêm 95% dos contratos, 96% do mercado de passagens aéreas, né, de assentos aéreos no Brasil, assumem 627 contratos, tá? Que essa é a previsão de contratos vinculados ao governo federal. Então, a partir daí, a gente tem um modelo jurídico, né, e de contratação completamente equivocado e que foge a tudo do que é legal e ilícito, né? Tentando o diálogo com o planejamento, a ABAV nunca se negou a isso, a gente, sempre com a cara na porta, passou a ouvir que o modelo se justificava devido à economicidade, devido à modernização na compra, né, devido à fiscalização mais eficiente, como nós ouvimos anteriormente, e que as agências de viagem, através do modelo atual e através das suas ferramentas tecnológicas, também propiciam, sem a necessidade dessa compra direta. Tá? A central de compras, em vários momentos, em nome dessa economicidade, ela alegou diversos índices, né? O primeiro que a gente teve lá foi 27%, era a economia que a central de compras estava fazendo com esse novo modelo. Depois, 35%, e se chegou até um índice de 64% de desconto, como uma forma de respaldar toda essa contratação aí que a gente vê que é completamente irregular. Tá? Essa economia que é alegada e que foi demonstrada pela representante do Ministério Público, na verdade, não se tem como mensurar isso. Até porque não se tem dados técnicos, como também o representante, né, do TCU colocou muito bem aqui, não existe nenhum dado técnico, nem uma metodologia confiável para que isso seja comprovado. Então, a partir de setembro desse ano, se eu não me engano, a Central de Compras parou de falar de porcentagem de descontos, né? Como até na própria apresentação foram apresentados números absolutos. E aí justifica-se essa economia. Cai por terra, tá?
A metodologia hoje que a gente pode utilizar para cálculo de desconto seria o ticket médio das companhias aéreas. O que é o ticket médio? É toda a receita que as companhias aéreas tiveram num determinado período, dividido pelo número de assentos que ela vendeu. Tá? Então, em 2015, agora, as companhias aéreas tiveram, em média, uma redução de 10% nos assentos disponíveis no mercado. Né? O ticket médio, até agora, novembro de 2015, comparado a 2004, caiu. Então, em 2014. Em 2014, o ticket médio das companhias aéreas, e aí eu cito as duas principais, as fontes são TAM e Gol, porque elas sozinhas detêm mais de 75% do mercado, tá? O ticket médio cai de R$ 718 para R$ 702 no Distrito Federal. Então, tem uma variação apenas de 2,2%, tá? Na redução desse valor médio. A economia aqui alegada se baseia, como divulgado no próprio site da EBC Notícias, com informação do Ministério do Planejamento, numa queda, até setembro de 2015, uma queda não de percentual, eu digo de valores, tá? de número de emissões. Até setembro de 2015, tinha sido... no período de janeiro a setembro de 2014, o total de emissões tinha sido de 499.843 bilhetes emitidos. Tá? Até setembro de 2015, nós tivemos 356.307 bilhetes emitidos pelo governo federal. Ou seja, teve uma queda de 30% no número de emissões. Então, o governo realmente está economizando, mas ele está economizando porque ele diminuiu o número de compras, não porque a tarifa ou o ticket médio, né, diminuiu. Alega também que, dentro dessa informação, que eu volto a citar, tá, EBC e Planejamento, o próprio Ministério do Planejamento, proporcionou uma economia de 96,2 milhões até o mês de setembro, tá? O que é completamente sem fundamento, porque caso ele tivesse utilizado o mesmo volume de compras, se ele tivesse comprado igual, ele teria gastado 100 milhões e 700 mil. Então, superior à economia que ele afirma lá que fez. Então, realmente, o governo diminuiu o gasto, mas porque ele está comprando menos, não em função da central de compras, não porque ele conseguiu uma condição que chega a um desconto de 20%. Os contratos que foram firmados de acordos comerciais com as companhias aéreas vai de 0% nas tarifas mais baratas a 5%. Então, dentro de um mercado que foi muito bem colocado, que é aberto hoje ao público, que todos têm acesso às tarifas, basta um celular, que você entre em qualquer site de companhia aérea, em qualquer e-commerce, e você consegue visualizar a tarifa, é impossível que se obtenha um desconto de 20% baseado em contratos que chegam ao máximo de 5%. Então, é uma informação completamente equivocada. Tá? Então, essa economia, a economicidade, que é tão alardeada pelo planejamento e pela central de compras, ela não existe. Tá? O que houve foi a diminuição no volume de emissões do governo federal. E aí, lógico, a companhia aérea diminuiu o número de assentos. Caiu o ticket médio dela. É claro que o valor vai cair. O valor gasto vai cair mesmo. Tá? Então, para ilustrar o que eu coloquei um pouco, né, dos acordos firmados, ao contrário do alegado pelo MPOG, conforme CERU, a CELOG, e aí eu cito o TCU, tá? Não existe desconto de 27% ou até mais, porque os contratos das companhias aéreas Gol, Azul e Avianca são vinculados a Turcodes. O que é o Turcode? É um código promocional que, inserido no sistema, ele vai te dar um desconto sobre a tarifa publicada da companhia aérea. Então, por exemplo, está um pouquinho aí, está meio ilegível, né? Mas vamos lá. A Gol, em todas as suas classes de reserva, tá? Ela dá um desconto entre 3% e 5% para o governo. Tá? Então, não existe possibilidade de chegar a 27% baseado nos contratos que foram apresentados. A Avianca, ela vai de 0%, tá? Na tarifa mais promocional dela, ao máximo de 3%. A Azul chega de 3% a 5%.
e a TAM chega de 3% a 5% também. Tá? Então, na verdade, os acordos que foram fechados e que são tão alardeados como essa economia, são esses que vocês estão vendo aí. O que está ali faz parte do processo de credenciamento, tá? E são informações oficiais que foram nos dadas, inclusive, pela Central de Compras, que até gostaria de parabenizar agora, que está tendo uma transparência muito boa, porque no início, lá em abril de 2014, quando se iniciou todo esse processo, muitas vezes a gente foi até proibido de subir no andar. Tá? Então, assim, houve diálogo, houve transparência? Não, nunca houve. Nunca houve. Em alguns momentos, para se obter esses contratos, né, que hoje vocês estão vendo aí que são firmados, a gente precisou da intervenção do TCU, precisou da intervenção de uma representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção do Distrito Federal. E aí o advogado do Sinditur está aqui, vai poder falar melhor, porque o Ministério do Planejamento alegava sigilo, um processo público de credenciamento, onde vai gerenciar mais de 1 bilhão, cerca de 1,5 bilhões, né, de ano do governo, era um contrato que era sigiloso. A sociedade não podia ter acesso a isso. Então, a transparência e o diálogo nunca existiu entre os agentes de viagem, Ministério do Planejamento e Central de Compras. A gente coloca alguns principais tópicos para reflexão aqui, até porque, como foi colocado pelo representante do TCU, é um processo extremamente amplo, extremamente difícil, com muitas e muitas ramificações. Tá? Vamos lá. Efetivamente, não se comprovou economicidade no projeto do ilícito da compra direta. O governo, o que se tem são apenas contratos de 0%, 3% e 5% do cartel. Eu volto a dizer que se forma um cartel aí quando se exclui as agências de viagem, porque é um serviço de uma concessão pública que se concentra em 4 grandes empresas que, além de serem essas concessionárias, são as fornecedoras das agências de viagem. Então, nesse modelo aí, o próprio revendedor, vamos dizer assim, intermediário, concorre com o seu fornecedor. Tá? O governo desconhece e não apresenta dados confiáveis sobre a economia alegada, 27, 35 e 64. Esse 64 aí, senhores, viu, senador Hélio? Nós fizemos uma manifestação no ano passado aqui, em frente ao planejamento, né? Inclusive, caminhamos até o Palácio do Planalto, e após essa manifestação, o secretário executivo do Ministério do Planejamento, através da Voz do Brasil, deu uma entrevista dizendo que a economia era de 64% de passagens aéreas. Né? A lei de licitações não permite acordo comercial deliberado para afastar licitação e afastar a concorrência. Além do cartel das companhias aéreas, criou-se monopólio de uma só agência de viagens. É o que foi colocado quando se licita o que a gente chama de sobra, né? O que sobrou aí? As companhias aéreas internacionais, regionais, algumas remarcações, se exclui 627 contratos, com possibilidade de contratação, principalmente das pequenas e microempresas, para se concentrar em um único contrato, onde uma única agência, entendeu, vai atender mais de 80 milhões, que é a previsão. Né? Se licitaram para uma só agência, deve haver licitação para todo o segmento do mercado. É impraticável o credenciamento simultâneo de companhia aérea e agência. E aí, eu defendo, como veio lá no Ministério Público, essa possibilidade, não há como eu coloquei aqui anteriormente, como é que eu, intermediário, vou concorrer com o meu fornecedor? Em que base de relação vai acontecer isso? Então, não, assim, se exclui a licitação e eu vou concorrer com o meu fornecedor? Então, isso é uma coisa completamente fora de possibilidade de execução. Né? O credenciamento não existe com empresas de diferentes estruturas e naturezas, que eu acabei de colocar. O dever é de licitar, porque não há mercado, porque há mercado regulado. Né? Regulamenta-se a licitação para as agências de viagem. Os mecanismos de fiscalização, que tanto foram alardeados aqui, eles já existem. Tá? E eu gostaria de mostrar uma pesquisa da CGU,
que saiu em 25 de maio de 2013, no Estadão. O título é Governo Federal é perdulário ao comprar passagens aéreas, diz a auditoria da CGU. Isso quem está dizendo não é a BAV, não, foi a CGU. Tá? Quando se iniciou esse processo lá atrás, que a companhia aérea mudou o modelo de remuneração, o CGU fez essa pesquisa. Ela é um pouco extensa, eu não vou ler ela inteira aqui, mas vou ler um parágrafo. Para a CGU, afora a sazonalidade dos preços e a necessidade de compras emergenciais, a falta de gestão e de planejamento tem turbinado os gastos com passagens. Então, não é a agência que vende mais caro, não é a agência que emite pelo preço que ela quer. Tá? Na verdade, o processo de compra feito pelo governo, ele segue um rito onde o agente de viagem só emite o bilhete depois da autorização do servidor público. Então, a fiscalização, a responsabilidade pelo preço é do servidor público. O agente de viagens informa, ele tem mecanismo de fiscalização e ele autoriza a emissão dos bilhetes. Tá? Então, e o último que eu acho assim, não existe permissão de experimentar o ilícito, nem economicidade fora da lei. Então, como é um modelo que é ilegal, é irregular, não há nem o que se discutir, porque senão cada um faz o que quer. Né? Daqui a pouco o governo vai na quitanda da esquina, porque a laranja é um pouco mais barata do que o contrato lícito dele, que é fiscalizado, ele vai comprar lá. Aí são os gastos, né, do governo federal, como eu coloquei, de passagens e diárias em 2014. O governo federal, no Poder Executivo, gastou R$1.240 bilhões. O Legislativo, passagens aéreas, 52 milhões, né? E o Judiciário, 69 milhões. Então, se a gente somar isso aí... Desculpe, viu, senador? Eu preciso só de mais um minutinho para encerrar. Pode falar. Entendeu? Então, mais de R$1,5 bilhão, tá? Isso foi os gastos. Isso são dados do CIAF, são dados oficiais do governo, tá? Que foram fornecidos pela Marques Consultoria. Então, assim, também cai totalmente por terra o que foi colocado, que 9 agências atendem 49%, que é um mercado restrito. Como é que eu tenho R$1,5 bilhão de compras concentrado em 9 agências? Entendeu? São mais de 600 contratos. Então, o que se limitou o planejamento a fazer e como pesquisa indicar foi o corredor de alguns ministérios aqui. É o que me leva a crer. Porque uma magnitude dessa, me dizer que meia dúzia de agências atendem, me desculpe, mas é uma balela. Isso não existe. Tá? Chegando ao final, tudo isso tem um impacto, né? Então, a gente está passando a inviabilidade de participação da micro e pequena empresa no processo de credenciamento, inviabilizando totalmente o direito adquirido através da Lei Complementar 123. Então, quando se concentra e quando se faz isso, você exclui da possibilidade de trabalhar, de vender, de ter sua empresa aberta, vou dizer 99,999% do mercado. Tá? Queda na receita tributária. Por quê? Porque nesse modelo novo foi dada às companhias aéreas a isenção da retenção da Lei Candir. Já finalizando, as agências, em função disso, diminuem seus investimentos, tá? Em capacitação, reciclagem, demitem. E o principal e mais grave, tá? Que é o fechamento de diversas agências de turismo do Brasil, causando demissões e crise no setor, o que já vem acontecendo. Só no Distrito Federal nós tivemos mais de 400, digo só o Distrito Federal, mais de 400 demissões nesse período em função da central de compras. O que a gente pede, e aí até apela aqui encarecidamente, né? A imediata suspensão das atividades da central de compras no atual modelo, volta dos processos licitatórios de acordo com a lei de licitações, extinção total do modelo de credenciamento e compra direta, entendemos que é completamente ilegal, aplicação das benesses concedidas às companhias aéreas, como isenção de retenção de impostos e pagamento via cartão de crédito para as agências de viagem. Hoje, a agência de viagem ela é substituta tributária das companhias aéreas. O que acontece? Quando o governo me paga lá, depois de 90 dias, normalmente, né, porque sempre tem um atraso, normalmente o prazo é de 30 dias, mas você não recebe antes de 90. A agência de viagens ela é obrigada a receber com a retenção do imposto devido. A companhia aérea, não. Quando se dá essa forma de pagamento das companhias aéreas de cartão de crédito, você está pagando antecipadamente o bilhete.
As agências de viagem, além de ter que dar garantias ao governo, à companhia aérea, ter que pagar suas faturas de 10 em 10 dias, porque senão a companhia aérea vai lá e corta o seu sinal, ela demora cerca de 90 dias para receber do governo federal. Tá? E o mais importante que a gente reivindica é o direito sagrado e constitucional de trabalhar, gerar empregos e contribuir para o crescimento social e econômico do país. Obrigado, muito obrigado, senador, obrigado a todos. E desculpe se eu me excedi um pouco. Vamos passar a palavra agora ao senhor Lamarck Freire Rolim, né, para fazer sua exposição. O tempinho que a Ana Carolina economizou, você utilizou. Tudo bem, não há problema, está tudo em casa. Vamos aqui. Lamarck é presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal, Sindetur DF. Muito bom dia a todos, senador Hélio José. Lhe cumprimento e agradeço por essa oportunidade. Desculpa. Alô? Um minutinho. Queria cópia dessa questão aí do CGU para tirar para todo mundo da mesa aqui. Faça a gentileza. Você já tem cópia? Então distribua para todo mundo da mesa, por favor. Correto. Ok, estou sendo avisado aqui que, de acordo com as regras regimentais dentro do Senado, gostaria que o nosso público não se manifestassem, porque essa é a regra aqui da casa, tá certo? Mas fico agradecido pelo comportamento bom de todos e vamos continuar a nossa audiência pública, ouvindo o senhor Lamarck Freire Rolim. Seu tempo reinicia, viu, Lamarck? Obrigado. Muito obrigado, senador. Eu agradecia a Vossa Excelência pelo convite, em nome de quem eu cumprimento e agradeço todos os componentes da mesa, senhoras senadores, senhores senadores, meus caros colegas e amigos do turismo. Senador Hélio José, o meu companheiro Ugner Veloso já fez as colocações econômicas, já fez uma fala abrangente sobre o tema, de forma que eu gostaria de convidar agora de fazer as colocações jurídicas sobre esse tema, que muito nos aflige, mas que principalmente precisa ser esclarecido para os nobres senadores. Nesse contexto, então, eu franquio a minha fala ao nosso jurídico do sindicato, para que as colocações sejam feitas de forma jurídica, coerente e clara para todos os membros aqui presentes e que nos ouvem através dos outros meios de comunicação. Nesse contexto, passo a palavra para o Dr. Jonas. Ok, quem é Dr. Jonas? Está aqui. Por favor, doutor Jonas, eu gostaria que o senhor viesse ocupar aqui o lugar, porque a gente está tudo gravado. Então, o senhor pode sentar na primeira fila aqui, tá? Na mesa? Senhor Lamarck Freire Rolim. Ok? Por favor, Jonas. Bom dia, senador Hélio, demais senadores, demais presentes. Eu pediria apenas para deixar a apresentação suspensa, que eu vou agilizar uns comentários e no final eu tenho só uma tela para apresentar. Só uma tela. Na verdade, eu vou apenas agilizar umas coisas aqui verbalmente e no final apenas realmente um resumo, tá? Gente, então eu agradeço a oportunidade. A questão envolve coisas ligadas à economicidade, então falada, coisas ligadas à legalidade. Sem legalidade, eu não tenho nem que falar em economicidade. E eu vou falar alguns números só para esclarecer esse assunto de economicidade. Eu não posso deixar passar. Na verdade, esse projeto começou depois de 15 dias, eu digo projeto com edital nascido, tá? 15 dias depois que as companhias aéreas divulgaram o balanço, estavam em prejuízo, ano passado. Tá? Correu tudo a toque de caixa e foi feito realmente assim, uma coisa impressionante em termos de rapidez. Tá? Agora, deixa eu falar dos números. A ministra Mira Belchior esteve aqui no Senado. Quando ela falou do orçamento desse ano, ela disse, e eu tenho aqui o timbrado da Receita Federal, que 19 milhões de reais seriam de desonerações tributárias só em 2014. Para onde foi essa conta? Isso era estimativa do que planejaram lá atrás. Eu vou falar e eu mostro os números. Timbrado da Receita Federal.
quando eles foram fazer o projeto, eu sei que vocês vão falar, talvez alguém vá falar, que isso não é porque não houve... Eles apenas pagam depois o imposto, mas eles pedalam com dinheiro público. Fique claro isso. As companhias pedalam com dinheiro público, tá? Mas dados oficiais da Receita Federal, 19 milhões de reais em 2014. Tá? A segunda coisa, contrataram um sistema igual ao de agência da empresa Envision, 2,6 milhões de reais. E tem gastos contínuos, que hoje, para cada bilhetezinho que se emite, que se altera, por exemplo, que se altera não, que não consegue alterar, cada bilhete, ele saiu na licitação entre R$ 2,35 e R$ 2,44. Hoje, e isso em 0,1 ou 1 centavo ou o que fosse, vocês têm a comprovação do mercado que é execuível. O TCU já falou que é execuível e o TRF1 de Brasília também. Então, assim, inexecuibilidade não há mais que se falar, porque está documentado no TCU em vários acórdãos, na Justiça Federal em primeira instância e segunda instância, o 0,1 e sem fraude, sem fraude. Se tem fraude, apure as fraudes, ok? Agora, mais para frente, olha só, contrataram a agência de viagem porque viram que não dava para fazer tudo contratado direto. Então, assim, quem vai emitir o bilhete na hora do almoço? Não tem ninguém, nenhum servidor em público para comprar o bilhete, para intermediar o bilhete para outra pessoa. Aí contrataram a agência de viagem. O que fizeram? Quando contrataram a agência de viagem, valores, R$ 5,00, quando você está pagando 0,1. 5.000% de sobrepreço. Para onde vai esse dinheiro? Bilhetes internacionais, R$ 15,00. Por cada pedaço. Veja, se você vai Brasília, por exemplo, Brasília-Guarulhos e Guarulhos-Nova York, você tem um trechinho daqui para Guarulhos e um trechinho de Guarulhos-Nova York. Já deu 20 só nesse bilhete. Essa conta tem que ser feita e não foi feita. Os acordos comerciais. Esses acordos são uma coisa da China. Olha só, Gol, 0 nos promocionais. Como o governo é obrigado a comprar no promocional, é muito interessante esse acordo, porque o 0 para os bilhetes que já são os mais baratos. Onde é que essa conta tá? Por que essa conta não foi considerada? 3,5 para os outros bilhetes intermediários, os mais caros. Por que isso não foi considerado? Isso aqui é o que vale. Não é 64. Aliás, eu quase fiz uma representação criminal e eu avisei no plenário do TRF que eu ia fazer, eu já disse isso verbalmente, se continuarem falando sobre isso, porque o acordo equivale 0. Foi assinado um contrato, isso aqui equivale 0 nos promocionais, é um negócio bem interessante, né? Eu lhe dou 0 no que eu já lhe dei do mais barato, que você tem que comprar o mais barato, né? 5%, 3% dos outros bilhetes, isso aqui é da Gol. Da Azul, 3%. E 5% também. Da TAM, 3% em conduta linear, tá? Aqui, outra coisa. Falam que é pouco reembolso, né? Só que tem que falar um detalhe. Se eu errar o bilhete e tiver que alterar, eu não consigo. Eu tenho que comprar um bilhete novo e cancelar o outro. Se o ministro vai viajar, tem que fazer um outro bilhete. Aí, olha só, como é mais barato que se compram, perde-se 100% da tarifa que é promocional, ou perde 50%. Vão falar, é pouco reembolso. É pouco. Você tem disponibilidade de interesse para perder dinheiro? Para jogar dinheiro fora? Com a agência de viagem, você altera um bilhete, você coloca ele para frente, remarca e aproveita o valor que já pagou. Com isso aqui, você perde o bilhete até todo, porque você tem que comprar o mais barato, e o mais barato, a companhia diz, não reembolsável. Não reembolsável, perda de dinheiro público. Para onde foi essa conta? Avianca, Azul, todos têm políticas que perdem 50%, 100%. Outra coisa, a agência de viagem monta uma viagem inteira para você. Isso aqui, e eu estou mostrando na tela, emite um trecho 1 a 1, os pedacinhos. Se você vai Brasília, São Paulo, Rio, depois, você vai pagar 2 ou 3 taxas para um pedaço, para outro pedaço, para outro pedaço. Para onde vai essa conta? É mais oneroso. Além do que, se você errar, vai ter uma série de prejuízos. Sobre a economicidade, eu vou agilizar aqui. Olha só, pedi via CGU e eu tenho as duas planilhas usadas para enganar o STJ, o TRF1, a Justiça Federal do Primeiro Grau e o plenário do TCU, que só derrubou as cautelares, porque, vocês podem pegar a gravação, porque teve fala dizendo 27% de economia comprovada. Mentira! A planilha foi montada com dados de 2013 e 2014. Pense aí. Como é que você compara um bilhete de 2013 com 2014 se um avião tem 50 variações de preços em um mesmo voo? Como é que você faz isso? Essa planilha dá vergonha, enganaram o TCU, e por isso que esse negócio não parou na época, porque colocaram planilhas com preços não comparáveis. Para um preço ser comparável, você tem que ter o tempo que eu reservo, o tempo que eu emito, a classe tarifária, se tem escala, se por acaso ele foi emitido dentro de algum período de promoção fora do normal, você tem umas regras tarifárias de reembolso ou não, tem muita coisa, não dá para comparar
comparar bilhete só porque está no mesmo avião e mesmo voo, não. Tá? Aliás, eu tenho aqui, Folha de São Paulo, aliás, Estadão, um avião e 50 tarifas e muita matemática. Então, que enganação é essa? Eu posso montar uma planilha, eu já montei e botei nos processos todos uma planilha daqui. Eu fiz uma planilha com uma simulação. Eu peguei um bilhete da TAM e fiz a simulação. Olha só, quero 72% de diferença no bilhete. Eu montei o bilhete, eu só troquei o quê? Está aqui a tela. Eu troquei só o dia da semana. Eu fiz dessa semana para a próxima, coloquei aí. Um bilhete é 1.000, o outro é 159. É economia de 72%. É fácil enganar, né? Então, olha só. Isso aqui é uma vergonha. Não existe essa economicidade. Economicidade é o que está nos acordos. E a CELOG disse, são o dos acordos. O Ministério Público disse, não consegui chegar à conclusão porque não provaram. Então, economicidade, agora isso aqui vai ficar para trás. E tem muitos custos ocultos. Por exemplo, as companhias aéreas estão fazendo o quê? Estão emitindo certidões a períodos pulados. Pegue as certidões, vocês vão ver que não é a toda fatura que se paga, a agência de viagem tem que mostrar se está em dia, na parte trabalhista e fiscal, né? Na parte trabalhista e fiscal. As companhias aéreas estão pulando os meses. Então, passa um mês, 2 meses, vai lá e pega outra certidão. Isso é pedalar com dinheiro público, isso é indisponibilidade de interesse público. Não pode deixar isso acontecer. Ninguém tem essa liberdade de deixar. Pago você na frente com cartão de crédito, fique me devendo, fique irregular na parte trabalhista, não vou lhe multar porque foi tirada a multa de dentro do contrato. Aliás, interessante, se vocês olharem, o único contrato no Brasil que ele não tem nenhuma penalidade, não tem multa, não tem idoneidade, e nunca serão punidas. Bastante interessante, né? Então, pediram à ministra Miriam Belchior, e ela fez um ato administrativo interessante. Ela fez, será comprado bilhete por agência ou diretamente? Como é que uma ministra pode criar uma dispensa de licitação? Porque é um ou. A palavra ou é uma dispensa de licitação. Já viram isso? Um ato administrativo criar dispensa de licitação? Isso não existe. Outra coisa, olha só os comentários da CELOG. Eu vou destacar porque eu estou citando documentos. Retornam as tarifas com condições personalizadas, porque ele confia no Turcode. Quando você confia no Turcode, a companheira sabe que você é o rico cliente do governo e vai lhe oferecer bons bilhetes. Tá bom, você vai me dar 0, 3 e 5 em cima de... Qual tarifa, hein? Que você mesmo vai me dar? Quem vai fiscalizar? Olha só. Essa ferramenta, esse formato é baseado num código. Quando o código é inserido, ele sabe que é governo, é um bom cliente, é o melhor pagador, vai pagar na frente, ainda posso ficar devendo imposto para ele. Então, eu vou apresentar bons bilhetes para eles, né? Só que o desconto em cima de qual? Dos 50 preços que um avião tem. Qual? Como é que consegue a transparência, que tanto falam disso? Na verdade, eu vou falar já de transparência. Transparência não quiseram. Tinham a ferramenta de fiscalizar determinada, sugerida pelo ministro Raimundo Carreiro no Acordo 973. Não quiseram fiscalizar, conforme a portaria do ministro Paulo Bernardo, de 505/2009. Desde 2009, o governo federal não fiscalizava os contratos, não olhava as passagens, não via os preços reais da tarifa oficial. Agora, tem a ferramenta para fiscalizar em paralelo o contrato das agências de viagem e mata os contratos. Ao invés de fiscalizar por preguiça e ineficiência, não fiscaliza. Como é que pode fazer isso? Você não pode abrir mão do dever do artigo 67 da Lei de Licitação. Você tem que fiscalizar e não matar a licitação. Então, isso está errado. Outra coisa, paga com cartão de crédito. Você sabe como é que volta o reembolso por cartão de crédito? Eu vou mostrar aqui. R$ 96,38, R$ 21,57. O que é esse dinheiro que está voltando por cartão corporativo? Não sei. É taxa de embarque? Esse aí eu perdi 90% do bilhete, 30%, 50%, 100%, não sei. Eu não vou fiscalizar para minha festa, como tem vídeos gravados na internet e eu tenho um dossiê dizendo, é muito bom porque eu não preciso mais ver nada. Olha só, olha a aberração. O único contrato no Brasil, bilionário, sem fiscalização, presta atenção. Quando fizeram as primeiras apresentações, disseram que isso era uma fiscalização facultativa. Já viram isso? Fiscalização facultativa, assim, por amostragem. Olha só, a questão é assim, eu não posso deixar de fiscalizar nenhum bilhete, porque a portaria que existe desde 2009 do Ministério do Planejamento era para fiscalizar todo bilhete antes que emitisse, na hora de emitir. Era o preço oficial da tarifa. Tudo que a gente está falando aqui cai por terra de... Me perdoe, assim, com muito respeito a todo mundo, eu só estou resumindo. Por que não emitem o preço oficial da tarifa? É só isso. A gente está discutindo uma coisa que é quase primária. Tem que emitir o preço oficial. Não tem que falar economicidade, nem roubo, nem fraude, inclusive assim, nem inquérito, que o inquérito discute o inquérito. Mas hoje, questão prática, hoje a gente tem que emitir o preço oficial. Veja o preço oficial e contrate a agência, porque ela não pode ser banida, né? Agora, eu vou pedir para falar aqui, eu vou pedir a minha única tela.
a única tela, o pessoal aqui, eu já agradeço. Olha só, e uns comentários. A agência tem o mesmo sistema e disponibiliza, como fez no TCU e outros órgãos, disponibiliza o mesmo sistema de emissão online, self-booking, self-ticket. Por que estão falando que a agência não tem? 72 horas de vantagem, cartel, fez propositadamente para banir licitação. E 72 horas elas podem dar. Elas só não fizeram porque não quiseram. Tá? Outra coisa, preço abaixo da linha de mercado, isso é cartel com dumping, porque elas dominam 95% do mercado e fizeram um cartel com dumping para banir licitação, isso é vergonha inconstitucional e imoral. Tá? Então, assim, o projeto esconde muito mais do que foi aqui falado. E eu agradeço muito, perdoem a exaltação, é pelo tempo curto, tá? Mas olha só, os bilhetes são os mesmos, as agências são reguladas, são registradas no Ministério para exercer atividade regulada, emitem os bilhetes, respondem, alteram bilhetes, gerando menos ônus para a administração. E o questão central, vai ter que ser emitido no preço oficial da tarifa. Para que discutir economicidade que nem se chegou até agora e não vai se chegar mais? Como é que pode comparar agora se as agências já morreram? Né? Então, vamos falar agora, só antes dessa tela. Como é que você vê uma licitação em que Judiciário, TCU, Ministério Público, os bilhetes na hora do almoço são emitidos licitados, o bilhete na hora do expediente é a compra direta, o bilhete de noite é licitado, o bilhete no sábado e domingo é licitado. Vocês já viram isso na lei de licitação? Tem isso na lei de licitação. Eu posso comprar pela internet. Tem isso na lei de licitação? Eu posso comprar remédio, posso comprar carro, posso comprar livro da Saraiva, posso comprar qualquer coisa na internet. Isso não foi alterado na lei de licitação. Aliás, foi banido esse sistema antigo, né? Quando aprovaram a lei de licitação, foram 2 anos de discussão e apagaram isso, excluíram. Senado e Câmara tiraram isso daqui. Então, tiraram. Sobre a apresentação, vejam que não existe, eu vou concluir em 1 ou 2 minutos. Olha só, 2 partes. Como é que você pode ter uma parte lá que é dumping, cartel e um credenciamento na primeira parte, se esse projeto não for, se tiver a cauda dele, que é uma licitação? Me diga, onde é que está na lei de licitação esse formato? Não adianta citar exemplos até díspares, e não é isso que acontece dos Estados Unidos e outros. Na verdade, adianta a gente ter que cumprir Estado de Direito no Brasil. Não existe esse formato aí, não. Tá? Outra coisa, essas 2 leis reguladas, elas não podem ser afastadas. Se não podem ser afastadas, como é que eu tenho inexigibilidade de licitação? Elas não podem ser afastadas, então eu não tenho como ser credenciamento, nem credenciamento junto com a agência e companhia aérea. Eu vou deixar isso com a comissão, isso é um resumo, tá? O Congresso retirou a contratação de concessionários de serviço público intencionalmente, tá? Intencionalmente, então não pode ressuscitar uma coisa por ato administrativo, senão você estaria administrando e legislando ao mesmo tempo. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, é um resumo, tá? E você não pode deixar de ter, inclusive, uma coisa, função social dos contratos administrativos. Lei 123, Lei 146. Estão acabando com essas leis, né? Porque tem desenvolvimento regional. A agência, ela não gera esse emprego só em Brasília, não. Pense se isso se espalhar para estados, municípios e todos os entes públicos. Pense aí, o tamanho disso não vai ser 1,3 bilhão, não. Então vai ser muito maior e fora da lei. E não existe questão central em vermelho ali. Onde é que está esse modelo que eu tenho uma coisa não licitável só pode ser feita artificialmente se eu depender da licitação? Como é que pode isso? Esse formato não existe. Tá? Então, eu agradeço. Não pode se compactuar com dumping praticado por um cartel